Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e vocês estão assistindo mais um vídeo para o canal. Não é o resumo do blog. Essa é uma coluna especial que vai uma vez por mês ao ar. Ela é o Poison About, é a coluna O Mais Legal de. Para quem está chegando pela primeira vez, está acompanhando esse vídeo, nunca ouviu falar dessa coluna, é o seguinte. Todos os meses tem algumas resenhas indo ao ar no blog, né? Resenhas escritas, enfim. E aí no início do mês seguinte eu sempre faço uma enquete, né, com todas as resenhas e peço para vocês escolherem qual das resenhas que foram no ar vocês gostariam que virasse uma espécie de, não um vídeo resenha, mas que eu falasse mais daquele livro. Então se for série eu vou fazer o link com os outros livros da série, se tiver ligado com filmes, seriados, eu também vou fazer esse link, né? Vou debater um pouco, vou trazer as informações do livro, de repente falar de outros livros do mesmo gênero, enfim, a gente vai explorar um pouquinho mais daquele livro, né? Ou daquele gênero, se for o caso, nessa coluna, né? Então vocês acabam votando, todo mês acontece isso, e aí eu posso falar um pouco mais desse livro ou desse gênero em questão que o livro está inserido. Então, vocês estão assistindo ao Mais Legal de março. O que aconteceu? No início de abril, eu fiz uma enquete lá com todas as resenhas de março, que foram ao ar no blog, e pedi para vocês escolherem qual delas vocês gostariam que aparecesse nessa coluna, né? Aparecesse nesse vídeo. E para minha grande surpresa, vocês escolheram um livro que eu até achei, assim, complicado, porque eu não gostei do livro. Eu classifiquei o livro como antídoto, né, que é a classificação dos livros que eu abandono no blog. E, enfim, foi até uma surpresa, mas, enfim, vocês votaram, escolheram, e eu tô aqui topando esse desafio, falando um pouco mais desse livro, explicar por que eu não gostei, explicar um pouco de toda a situação do livro também, sabe? Os prós e os contras, eu acho que é legal. Eu acho que o bacana do vídeo é esse, a gente consegue também falar um pouquinho, também interagir. Então vamos lá. O livro que vocês votaram para ser o mais legal de março foi O Circo Mecânico Tresaut. É um livro da capa muito linda, realmente eu tenho que concordar, né? Vou mostrar pra vocês assim todo o detalhe do livro. Do outro lado também, muito bem trabalhado. É um livro que, graficamente falando, ele é muito, sim, teve muito cuidado, sabe? A grande maioria dos livros não são assim. Mas, infelizmente, nem sempre capas bonitas é sinônimo de qualidade de livro. Ou, né, trazem alguma coisa. Vamos começar então. Na verdade, eu queria ler esse livro porque eu li, né, um montão de gente falando dele. Na verdade, foram muitas resenhas positivas, muitos RTs no Twitter, muitas pessoas empolgadas falando do livro, que o livro era muito bacana. Eu acho que eu não li uma resenha negativa do livro. Então é claro que todo mundo fica empolgada, gente. Eu também fico empolgada, eu sou como vocês, sabe? Todo mundo fala bem de um livro, é claro que aquilo pisca, né? Opa, você fica anotando na sua lista de eu quero ler, eu vou comprar, eu vou tentar uma troca, eu vou choramingar pra alguém. Eu também fico assim do mesmo jeito que vocês. Então, eu vi muitas pessoas falando positivamente do livro, só maravilha, só que o livro era muito bom, era muito isso, era muito aquilo outro. E aí, claro que eu fiquei tentada, eu fiquei, meu Deus, eu também quero, porque a capa é bonita e tal. Outro motivo que eu queria é porque eu li O Circo da Noite, né, long time ago, e assim, eu achei que foi um livro legal, teve muitos problemas o livro, mas era essa temática de circo, eu não li muita coisa dessa temática. Na verdade, eu acho que só foram com esse, são 3 livros, né, com esse mais ou menos, né, porque eu não li o livro até o final, que foi O Circo da Noite, o Água para Elefante, que na verdade não é uma temática de circo, mas se passa dentro de um circo, e o Circo Mecânico. Então assim, eu acho que é um mundo que não está sendo explorado. Então você vem de um livro que você achou mais ou menos, mas se encantou com o tema,
e outro livro que está mais ou menos na mesma ideia, que você pensa, uau, é o tema de circo, né? Eu não gostei tanto do outro, de repente esse é melhor. Então juntou com todas as resenhas positivas, meus olhos brilharam e eu falei, eu preciso ler esse livro. O problema para mim desse livro, por que eu não gostei do livro? O livro não é narrado de forma linear, daquela forma que a gente está acostumado, sabe? Assim, a gente tem um personagem e ele vai narrando as coisas um pouco aleatórias. Pode ser que lá no final do livro isso faça sentido, gente. Eu cheguei mais ou menos até a página, tá até marcado aqui. Eu cheguei mais ou menos até a página 90 do livro e parei nela, né? Porque eu não tava aguentando, eu não tava curtindo o jeito que o autor narra. Eu não tava me identificando com o circo em si, com a ideia do circo, com a narrativa do autor. E é uma coisa que é muito estranha, porque os capítulos são bem curtos. Então, assim, é até um pouco, talvez as pessoas, até difícil de entender, porque mostrar pra vocês, porque os capítulos são realmente curtos. Então, assim, não é aquela coisa que você fala, ai meu Deus, você tá lendo o capítulo nunca tem fim, né? Alguns capítulos grandes, mas, por exemplo, ó, esse capítulo 23 é nessa folha, e aí você vira uma outra folha, já é um outro capítulo. O livro todo é assim. Alguns capítulos maiores do que outros, alguns capítulos têm mais páginas e tal. Mas a leitura, o jeito que o autor narra, eu não sei explicar. É uma coisa travada, é uma coisa truncada, é uma coisa que é muito floreada. E aí eu não consegui visualizar aonde ele queria chegar, o que ele queria contar do circo. Se era as pessoas que vão no circo em busca de algum tipo de ajuda, se é esse circo que é esse mistério, e eu não consegui que esse mistério me agarrasse, sabe? Que eu ficasse empolgada com esse mistério ao ler o livro. Eu não consegui isso, ou seja, em quase 100 páginas, eu não fiquei, uau, meu Deus, o que está acontecendo no circo que eu preciso ir além? Eu não consegui ter isso, eu não consegui ter essa identificação. Então é muito ruim você ler um livro assim, porque parece que você não está se divertindo. Antes de tudo, a leitura para mim é algo divertido. É algo que eu leio para me agradar. Eu não leio obrigada. Por mais que pessoas possam pensar, não, eu leio porque eu gosto. Eu leio porque me diverte, porque eu fujo momentaneamente da realidade, porque eu acho que a vida do protagonista é legal e aí eu queria pensar, ai meu Deus, eu também queria que isso acontecesse comigo. Então, tanto de uma forma positiva quanto negativa, a leitura para mim é isso, é diversão. Então, um livro que eu não consigo me conectar com a história, eu não consigo ver o que o autor quis passar, e a narrativa não funciona, a narrativa não funcionou pra mim, eu não consigo ir além. É muito ruim, porque o livro fica parado na estante, você fica olhando e você fala assim, mas eu não quero ler. E ao mesmo tempo que eu estava lendo esse livro, eu terminei milhares de outros livros, então o problema não era comigo de, ai não, eu estou de ressaca literária, não. Era do livro, é essa coisa de não te agradar. Então eu acho que foram essas questões que acabaram não me empolgando, apesar de eu estar muito animada e ansiosa para ler, né? Talvez esse seja o problema, a gente tem que desconfiar quando só tem resenhas positivas, do mesmo jeito quando só tem resenhas negativas. Eu acho que o bom livro é aquele que tem um pouco de tudo. Resenhas muito boas, resenhas muito ruins, resenhas mais ou menos, resenhas não tanto no extremo. Significa que é um livro legal, é um livro que ele coloca tudo. E ao mesmo tempo, o que me deixou talvez um pouco mais chateada nas resenhas foi que em nenhum momento as pessoas comentaram da estrutura, da narrativa, do jeito de narrar, nem de forma positiva nem negativa, sabe? As pessoas só falaram, o livro é muito legal porque ele é lindo, e enfim, a história é muito maravilhosa, mas assim, você não vê a história. Esse que é o problema. A história você não acompanha uma evolução, porque a coisa não é linear, a coisa é um pouco aleatória. Então é alguém que chega e um rapaz que conta a história conta um pouco daquela pessoa. E aí de repente ele passa por uma outra coisa, e aí você não consegue fazer esse link. Tá, e aquela pessoa que chegou, como é que ela tá, como é que foi? As coisas são meio particionadas. Então você não vê a estrutura do todo, sabe?
Então isso que eu acabei não fazendo esse link. No momento que eu não conseguia fazer esse link, eu começava a perder o interesse nos personagens, entendeu? Tanto é que se você talvez me perguntar, falar, caraca, quantos personagens tinha? Uns 5, uns 10, uns 15, não sei. Porque não consegui ter uma identificação com eles. Talvez o que eu possa falar certo é a dona do circo e esse menino que narra. Eu sei que teve outros, tem alguns, né, algumas situações até um pouco tristes dentro do circo, mas enfim, né, do período que eu li. Mas é uma coisa que você chega e você fala assim, cara, eu não consigo nem puxar a quantidade de personagens da história, sabe? Porque eu realmente não consegui ser apanhada pela história, não consegui ficar maravilhada pela história. Então, infelizmente, o circo mecânico não foi pra mim. Não consegui pegar essa ideia da narrativa, não consegui ficar maravilhada com a história, como todos parecem ter ficado. Eu acho que eu sou a única que não fiquei. Mas eu acho que assim, é um livro muito bonito, é um livro que tem um bom acabamento, é um livro que realmente foi pensado de uma forma muito diferente da maioria dos livros. Eu acho que esse é um ponto que eu não posso falar que não, eu não posso dizer, ai não, só que eu também não gostei, vou falar mal do livro nesse ponto. Não, eu acho que design, capa, editor, essa parte de diagramação e tal, isso está muito bem pensado. Isso eu tenho que tirar o meu chapéu, que poucos livros vêm com esse mimo, essa coisa a mais. Mas pra mim, sendo muito sincera, o que vale é o que tá lá dentro, sabe? Do mesmo jeito que eu já abri mão de muitas capas bonitas, né? De muitas capas bonitas que poderiam estar na minha estante, porque a história não era boa, eu falo a mesma coisa. Às vezes, por dentro, o livro é maravilhoso, pode ser até papel de ouro, sabe? Né? Papel folheado a ouro. Mas se a história for ruim, não vai rolar, sabe? Talvez só financeiramente falando, né? Tipo, esse livro é caro, vamos manter. Mas se não for por causa disso, não vai rolar ficar comigo. Eu não leio o que eu não gosto, eu não leio o que eu não curto. E eu acho que essa é uma dica para todo mundo aí também, né? Não fiquem presos a livros que vocês não curtam. Independente de ser esse que eu tô falando, de qualquer um deles que eu já falei. Se você não curtiu o livro, se você não achou que é pra você, então simplesmente tchau. Enfim, vá pra outra coisa. Eu acho que muita gente fica com medo de abandonar os livros, fica com medo de dizer, eu abandonei. Eu não gosto de abandonar, não é feliz pra mim eu virar pra vocês e dizer que eu abandonei. Mas eu sou sincera, porque falar que o livro volta pra estante e nunca mais eu vou ler, gente, é a mesma coisa que dizer que abandonou. Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu não digo que abandono, não. Aí tu vai conversar, lembra aquele livro X, você já leu? Não, isso 10 anos depois, então você acabou abandonando, você só não quer bater um martelo. Pra mim, abandonar, falar que abandonou, bater o martelo é um alívio, sabe? Porque se eu chegar no final eu vou continuar falando mal, então eu prefiro parar aonde eu cheguei e comentar até ali. É como eu falei, esses comentários são mais ou menos até a página 90. Não sei se a coisa melhora, não sei se depois o link realmente faz sentido, não sei se a estrutura da história começa a entrar de uma forma linear. Até onde eu li, não muito, sabe? Até onde eu li, a coisa estava muito embolada. Só que é um livro que tem 300 páginas. Então, se até um terço da história, quase 33%, você não foi, assim, a história não te pegou, a chance disso acontecer nos próximos 60, né? 67 é muito pouca, gente. São pouquíssimos livros que teve essa grande reviravolta. Comigo, talvez eu conto nos dedos de uma mão. A grande maioria foi assim. Não me conquistou no início, ele foi até o final sem me conquistar. Às vezes até caiu mais ainda do que eu estava imaginando, sabe? Então, é isso. Bom, essas foram as minhas divagações, as minhas explicações e um pouquinho mais sobre o circo mecânico para a coluna O Mais Legal de março. Eu espero vocês em abril para votar. Já vão aí analisando todas as resenhas que foram ao ar, né? E até acho que vão até o final do mês. No mês que vem eu tô de volta para falar qual das resenhas vocês escolheram para fazer esse vídeo aí falando um pouquinho mais dos livros. É isso, galera. Acessem o canal, curtam o canal, se inscrevam também. Se vocês curtiram o vídeo, dá um curtir e é isso.
Beijos pra todo mundo. Até os próximos vídeos aqui no canal do Moped Posso. Tchau, tchau.